Muito bem, começando o Informe Pará de hoje. Hoje que é terça-feira, 11 de outubro de 2022. Hoje eu tô gravando o informe aqui com a camisa do Palmeiras, em homenagem a meus amigos flamenguistas que me zoaram aí por conta que o Palmeiras não se classificou na Libertadores. Mas aí estamos prestes a ser campeão mais uma vez aí do Campeonato Brasileiro. Estamos pertinho já. Um abraço especial ao meu amigo flamenguista, que é flamenguista doente, que é o Márcio, ali da The Gold, que toda vez que ele me vê na rua aí, ele tenta me zoar, mas não dá, né, Márcio? Márcio é meu amigo de infância. Jogávamos bola ali no meio da rua ali, quando a gente morava ali na 8ª rua do bairro da Bela Vista, jogava bola no meio da rua. Jogou bola no meio da rua? Já. É muito bom, né? É uma infância boa. Um abraço especial ao meu amigo Márcio. E também agradecer a todos que acompanham nosso trabalho, que curte e compartilha o nosso conteúdo. Nosso muito obrigado de coração. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal no YouTube através da plataforma digital do YouTube e ative as notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece aqui no Informe Pará. Hoje recebendo Patrick Souza, que é presidente da CDL, empresário e também uma grande liderança política aqui do município de Itaituba. Iremos falar de temas diversos aí, a gente não fizemos roteiro. O Patrick, a gente já tem uma amizade há um tempo, então que o bate-papo vai ser aberto. Vamos falar de vários temas. Patrick, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite, né, a todos que estão nos acompanhando. Estamos aqui para contribuir um pouco mais sobre o desenvolvimento do município, né, falar sobre o que vem ocorrendo politicamente, dentro do próprio comércio, qual a expectativa para aí o novo gestor presidencial, né? Então a gente tem uma série de informações que a gente está recebendo da CNDL e a gente está aí para informar a comunidade itaitubense. Vamos entrar logo nesse assunto, Patrick, rápido. Depois a gente fala de outros aqui, relativos aqui do município. Foi surpresa, até muita gente criou uma expectativa grande que o atual presidente da República, Jair Bolsonaro, e também candidato à reeleição, fosse eleito no primeiro turno. Foi surpresa, assim, essa ultrapassagem repentina do candidato Lula? Foi, para a gente que estava acompanhando e faz parte desse movimento Continua Brasil, né, que é o movimento Deus, Pátria e Família, foi uma surpresa muito grande quando a gente começou a observar que as urnas começaram a virar, a gente chama de virar, né? E saiu aí o presidente Bolsonaro, que estava em primeiro e foi para segundo. Isso aí foi muito preocupante, porque até então a gente não conseguiu entender como é que uma manifestação tão grande que está ocorrendo no Brasil dá lugar aí a um ex-presidiário assumindo a presidência da República, né, tomando o primeiro lugar nas pesquisas. Então, para a gente que é do sistema CNDL, que nós apoiamos diretamente o governo, a gente se preocupou bastante e aí o trabalho redobrou agora para o segundo turno. Então, eu tenho certeza que isso é uma experiência que a gente pegou no primeiro turno e a gente vai conseguir, sem dúvida, levar a vitória para o segundo. A gente acompanha muitas redes sociais, que hoje as redes sociais tornou-se uma imensidão. Aí está tomando muito espaço no meio de comunicação, principalmente. Vimos aí alguns vídeos de pessoas que foram votar, algumas, não sei se você acompanha esse fato, algumas até chegaram no local de votação e o voto já tinha sido computado. Você chegou a acompanhar isso? Esses problemas, eles ocorrem constantemente em todos os locais do Brasil. Em Itaituba, eu participei aqui na Maria Madalena, que era o quilômetro 5 aqui no Jardim Aeroporto, na escola Maria Oliveira de Mendonça, acompanhando essas duas urnas, né? Então, o que acontece? Isso aí são falhas do próprio sistema, né, que tem que ser revisto. Isso aí o presidente mesmo já vinha falando há muito tempo sobre essa situação das urnas, mas a urna é confiável para que a gente possa depositar o voto, e esses são erros aí constantes que vêm não somente dessa eleição, nas eleições passadas. Aconteceu comigo na eleição entre Valmir e Eliene, né? Eu fui votar e meu voto já tinha sido computado. E nós fizemos ali uma ressalva documental para que a gente pudesse exercer o direito à cidadania. E nós votamos, revotamos, na verdade, a confirmação do voto.
Isso ocorre diretamente dentro do próprio sistema, mas é uma falha que vem sendo aprimorada e resolvida pelo próprio TRE para que realmente deixe de acontecer. Mas isso aí é rotineiro dentro da eleição. Então o cidadão pode ficar despreocupado, então, porque muita gente até chegou até a especular que seria fraude do próprio sistema. Não, que seria a fraude do candidato do PT, eu não gosto nem de falar o nome dele, que poderia estar fazendo essa fraude dentro da urna, mas pode ficar despreocupado, que não é isso. Essa questão do sistema da urna mesmo. Eu acompanho, eu trabalho, na verdade, como delegado, como fiscal, em quase todas as eleições. Acho que nenhuma eleição eu fiquei sem trabalhar desde quando comecei realmente a exercer a função pública, que é ajudar no período eleitoral. E todas as vezes ocorre isso, né? É pouquíssimas as manifestações em cima dessa situação, mas ela é rotineira no período eleitoral. Tem pessoas que vêm votar, outro já votou, botou o número errado e acaba ali votando no lugar do outro. Agora nós temos a biometria, então essa falha aí praticamente foi resolvida, mas ainda ocorre porque nem sempre, não está 100% aí a biometria em todas as urnas. Então isso vai ocorrer sempre até resolver os 100% da biometria, né? Porque aí você coloca o dedo, é você, não tem como errar, mas isso ocorre mesmo, não tem. Eu acompanho há muitos anos isso aí. Sempre muitas pessoas que quando me vê na rua por aí me perguntam, né? Ramilson, você fala de A, fala de B, você nunca declarou o seu voto. Eu voto no que for o melhor para o país. Não sou nem lado A nem lado B. A minha bandeira é verde e amarela. Não tenho bandeira partidária. Patrick, você acredita que mesmo com essa volta que deu no primeiro turno, possa ser que o atual presidente possa revirar essa situação? Essa é a nossa esperança, né? A esperança é que realmente nós consigamos aí reverter esses 6 milhões de votos. E a gente coloca uma coisa muito clara, que a gente não está brigando realmente por partido, né? Por causa do Bolsonaro ou por causa do opositor a ele. Mas o que nós estamos falando? Nós estamos falando de que, como administrador de empresas, como cidadãos de bens, nós não podemos ser administrados por presidiários. Né? O que eu vejo é isso aí. As pessoas me perguntam, por que tu vota então no candidato Bolsonaro? É porque eu não quero ser administrado por um presidiário. Mas ele é ex-presidiário, mas continua sendo presidiário, né? Na verdade, desculpa. E o processo continua, o processo não parou. Desculpa te cortar rapidinho, perdão. É que nem falou o padre Kelmo. Ele não é ex, ele é um desde. Ele foi descondenado, né? E o processo continua. Continua, evidentemente. O processo voltou a estaca zero, mas ele continua sendo um ex-presidiário, ele foi preso. Né? Então, as pessoas que passam por um presídio, ele é ex-presidiário, e ponto final, isso é fato. O que a gente não pode deixar é se levar. Eu não me sinto confortável termos aí um presidente representando o país, o Brasil, ou até um prefeito ou um vereador que tenha passado por um estado de corrupção. Né? Então a gente tem que pensar nisso, a favor da família, em favor da pátria, em favor da justiça. Mas o Bolsonaro é a melhor pessoa? Não, mas é a melhor opção. Né? Ele não é aquilo que a gente deseja como representante do país, mas ele é a opção que está se apresentando para que eu não possa ser conduzido por alguém que está preso, foi preso, roubou o país nitidamente, claramente, com provas. Muitas pessoas dizem que não tem prova. Tem provas, ninguém vai preso à toa. Né? Tanto é que foi devolvido bilhões para... Foi devolvido. Então, essa situação nós temos que entender isso. Itaituba precisa entender isso. E as ameaças, principalmente na nossa região, é grande. Né? Fechamento de garimpo, olha, vamos fechar o garimpo até resolver o problema. Mas nós sabemos, Ramilson, que quando se faz um decreto, quando se fecha o garimpo, se fecha uma empresa, até abrir essa empresa, nós passamos 2, 3, 4 anos. Itaituba ela está em fase de desenvolvimento e nós não podemos parar ela. Eu vejo aí o prefeito fazendo manifestações em favor do Lula, né? E isso aí não poderia nem ocorrer, porque nós estamos falando de uma região. Ele tem a vida dele financeira e aquelas pessoas que dependem diretamente do garimpo. Como é que fica? Quando alguém ameaça o governo, alguém ameaça a nossa região, nós temos que nos preocupar.
Então é isso que está em jogo. Itaituba, a região do Tapajós, ela está preocupada não é com o presidente, ela está preocupada com a ação do presidente. Se o Bolsonaro continua, nós sabemos que vai continuar aí os trabalhos que vêm sendo exercidos em favor da legalização do garimpo. Mas o outro está dizendo que vai fechar os garimpos, né? Então a gente não pode aceitar nenhum administrador público, nenhum administrador estadual dizer, olha, eu apoio o candidato tal porque ele vai legalizar o garimpo. Não vai, as palavras convencem, né? O Lula, inúmeras vezes, ele diz, nós vamos fechar o garimpo. No debate da emissora Globo, ele falou claramente, nós vamos fechar o garimpo, nós vamos resolver isso, nós vamos fechar a madeireira. Então essas ameaças é para a nossa região, e nós sabemos o tanto que nossa cidade depende da região garimpeira e depende também da madeira. Então isso nós temos que ter noção, o povo de Itaituba tem que ter noção do que vai se fazer agora no segundo turno. Somos só uma pontinha, mas a gente consegue virar o jogo e realmente fazer com que a nossa região continue crescendo. Falou inclusive até em censura em relação à imprensa, né? Tanto da imprensa a imprensa independente, do jornalismo independente dentro das redes sociais, quanto da televisão aberta. Eu acho isso um absurdo, né? Além dos absurdos que ele tem falado, das mentiras que ele tem falado aí através tanto das redes sociais quanto da televisão aberta. É triste a gente ver, inclusive acompanhei, teve um áudio que chegou até a nossa produção, de que o prefeito se refere ali à comunidade do Cripurizinho e fala claramente de que iria mandar um carro-pipa, iria melhorar isso, iria melhorar aquilo, se as pessoas votassem no candidato que ele ali estava pedindo voto, né? Que seria candidato a deputado estadual, candidato a deputado federal, inclusive o próprio ex-condenado e descondenado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho isso um absurdo vindo de um gestor, porque eu quero falar, na verdade, eu quero falar para você, não só você da comunidade do Cripurizinho, se esse vídeo chegar até lá, mas falar para você também aqui do município de Itaituba. Não é favor nenhum o excelentíssimo prefeito de Itaituba fazer melhorias dentro do município ou na comunidade, seja garimpeira ou comunidade da zona rural. Isso é obrigação do prefeito. Você não tem que votar em quem ele pedir para você votar. Você vai votar em quem você quiser votar. Isso é democracia, isso chama-se democracia. Você tem o direito de escolha de você escolher a quem vai lhe representar. Estou certo ou errado, Patrick? Tá certo. Acredito que o direito democrático ele tem que ser exercido em plenitude, né? E assim, ouvir a opinião do outro sobre em quem ele vai votar, beleza, mas obrigar aquela comunidade ou ameaçar aquela comunidade, isso é um crime. Não se deve fazer. Até porque eu acho que a comunidade do Cripurizinho vive, ela vive diretamente do garimpo. E ela tem que estar atenta a todas as ameaças que vêm externa. Quais são essas ameaças? A informação que vai se fechar garimpo, as informações que não vou deixar de fazer investimento público ou federal naquela área porque não votou no meu candidato. Isso aí foi claro nessas eleições do primeiro turno. Todas as urnas do município de Itaituba mostraram que a comunidade é a favor da família, é a favor do Brasil e é a favor do garimpo. Então, quando ele dá a resposta de 57% de voto em favor do presidente Bolsonaro e só os 40% em favor do ex-condenado, a gente entende que aquela força política municipal ela não existe mais, foi quebrada, né? Devido às ameaças, nós podemos aí verificar o caso do Wesley, né? Do próprio chefe de gabinete que foi demitido por dizer que vai votar no então candidato presidente da República Bolsonaro e apoiar o Wesley, teve as suas penalidades. E a gente entende o seguinte, que nós não vivemos num país de comunismo, né? O que querem implantar é o comunismo. Querem implantar aqui, mas a gente não está vivendo, a gente não vive numa Venezuela onde você não tem o direito de falar, não tem o direito de dizer, e aqui não, nós somos num estado democrático. Itaituba é democrática, o país é democrático e não é gestor público que tem que dizer para a população em quem votar. Se fosse isso, nenhum dos candidatos dele tinha perdido nas urnas em Itaituba. E tenho certeza que agora no segundo turno nós vamos continuar dando a resposta de que Itaituba precisa crescer mais, desenvolver mais com o presidente Jair Bolsonaro para que possa continuar a presidência da República. Gente, eu vou dizer uma coisa, eu saí daqui de Itaituba em 2012 e retornei, agora tem 2 anos que eu retornei para o município, pouco mais de 2 anos que eu retornei para cá, para o município.
E eu morei lá em Boa Vista, Roraima. E eu vivi, na verdade, o sofrimento daquele povo venezuelano ali atravessando a fronteira. Tinha uns que atravessavam a pé, por conta da ditadura que estava sendo implantada dentro da Venezuela, que é um país riquíssimo. Eu cheguei a visitar a Ilha de Margarita, é um lugar maravilhoso, era um lugar maravilhoso, um lugar lindo, lindo, lindo mesmo de se ver. E caramba, eu fiquei surpreso com tudo aquilo ali. E hoje a gente vê o cenário dentro da Ilha de Margarita, aliás, dentro da Venezuela, dentro da própria capital que é Caracas, tá tudo acabado. Os supermercados não tem mais alimento nas prateleiras. As pessoas estão saindo de lá procurando refúgio. Eu fui voluntário na Caritas Diocesana de Roraima, que é um programa da Igreja Católica voltado exclusivamente para imigrantes e imigrantes. Mas estava atendendo ali exclusivamente o povo venezuelano que estava passando aquele sofrimento, e a gente via o sofrimento muito grande. Eu já passei por um momento difícil da minha vida, da minha infância, que isso serviu de lição para mim. E a gente sabe como é passar dificuldades. E o comunismo, gente, não dá nem vontade de falar isso, né, Patrick? Nós temos que entender que nós não podemos retroceder, né? Eu acho que o então opositor ao presidente Bolsonaro, ele teve a oportunidade de mostrar para o Brasil que ele é capaz, né? Nós estamos falando de saúde e de educação, e não melhorou a saúde e a educação. E agora vem com uma proposta dizendo que vamos melhorar a saúde, vamos melhorar a educação, né? Porque o atual presidente está destruindo o país. Mas, poxa, você passou 13 anos no poder, né? É que nem eu falo, eu sou muito justo em algumas palavras. Por exemplo, o gestor municipal, eu comparo muito. Teve o período dele e ele fez muita coisa por Itaituba, né? Asfaltou, modificou, mas precisa melhorar. E a gente precisa modificar, né? Não é dizer que vai ser o único, porque sabe tudo, né? Eu lembro do debate entre ele e a ex-prefeita Eliane Nunes. Aí disse assim: você sabe de tudo? Ele disse: mas eu já fui prefeito. Não, você está no cargo, nós todos podemos saber fazer as coisas. Então, o que nós temos que comparar é isso. Nós já tivemos a experiência do passado e nós não podemos repetir o erro no futuro. O que nós temos é a opção de presidente. Nós temos um ex-condenado se colocando como salvador da pátria, e nós temos um presidente que é um pouco louco, sabe do que está fazendo, mas em contrapartida levou o país ao crescimento, ao desenvolvimento. Então, para que eu fico? Eu fico com aquele que já teve a experiência, teve o passado dele, não é muito bom. Eu prefiro ficar com esse louco aqui que tem o palavrão na ponta da língua, mas em contrapartida está crescendo o meu país, né? Está levando o patriotismo para o país. Então eu prefiro ficar com esse louco aqui que continua dando às famílias, dizendo: ame seu país, ame sua democracia e vamos todo mundo de camisa amarela. Então é isso que eu quero. Nós temos que entender isso, e volto a refrisar: nossa região do Tapajós tem que entender. Não é governo Helder Barbalho, não é governo Jader Barbalho, não é governo Valmir Climaco que tem que ditar as regras para a gente, porque eles querem que o candidato dele vote, né? E até pergunto: por que apoiar ex-presidiário? Qual é o interesse que se tem de ex-presidiário? O recurso que mais veio para Itaituba foi no período agora do Bolsonaro. Essa informação, o que mais caiu dinheiro dentro dos cofres públicos foi no período de Bolsonaro. E por que eu tenho que ficar contra um presidente que está distribuindo renda para o país e está distribuindo renda para as prefeituras? Então isso tudo tem que ser colocado em prática. E pedir à população de Itaituba: não vamos seguir a linha de raciocínio do gestor público em que vote no Lula. Não, vamos votar no Bolsonaro. Vamos votar no nosso país. Não, ele não é mais a liderança de 90% como ele alega. Isso foi mostrado nas urnas do primeiro turno. E nós temos que continuar servindo a pátria, o Brasil e a família. Nossos pilares são esses 3 pontos: pátria, família e Brasil. Então a gente tem que fazer isso, né? E entender que chega, a pessoa não tem assim, não sabe nem um pingo do que é aí um comunismo, né? Eu tive também na Venezuela. Não tem ideia. Não tem ideia do que é passar fome, você ser todo reorganizado na questão da mídia social, você não falar o que você pensa, né? E eu vejo muitas pessoas
formadores de opinião dizendo, olha, eu vou apoiar o ex-presidiário. Poxa, mas o cara formado, que passou 5, 6 anos na faculdade... Eu vi professores meus que me deram aula, tanto no ensino médio quanto no ensino fundamental, defendendo. Inclusive, eu prefiro não bater boca, mas eu prefiro afastar de mim. Respeito, não tenho nada, cada um com o seu cada qual. Se eles acham que o melhor para eles é esse, por mim tudo bem, mas todos nós iremos sofrer as consequências. Todos nós iremos sofrer as consequências. Por isso que a gente tem que pensar bastante nisso. Eu tive que sair, de afastar mesmo. Tirei das minhas redes sociais, excluí dos meus contatos do celular, porque não dá pra gente. Eu, pelo menos pra mim, não entra na minha cabeça. A gente vê um cara que foi condenado em 3 instâncias, cumpriu cadeia, devolveu o dinheiro para os cofres públicos, foi citado N vezes, foi mostrado apartamento, foi mostrado sítio, foi mostrado diversas coisas. Foi nomenclaturado, né? Nomeado o maior chefe da quadrilha no mundo, né? Foi mundial, gente. Não estamos falando de território nacional. Estamos falando de território mundial. Ele é o maior chefe de quadrilha do mundo, então está nos jornais. Os filhos do Lula, eu não tenho nada contra, porque cada um com seu cada qual, mas o Lulinha trabalhava no zoológico e hoje é um homem dos homens mais ricos do país. Como é que o cara trabalhava no zoológico e de repente ele se tornou um dos caras mais ricos do país? Ele ganhou na Mega Sena. Acertou na Mega Sena? Aí isso tudo a gente tem que analisar. Aí que me entristece em ver as pessoas fazendo campanha para esse tipo de gente. Mas o papo está muito bom. Antes da gente encerrar esse primeiro bloco, quero falar para você sobre o nosso patrocinador, que é o Grupo Dado, Açaí Petróleo, que agora vem aí com o slogan a nossa fé é o nosso combustível. Açaí Petróleo, que vai fazer distribuição agora de petróleo para a região. Então aí um abraço forte ao empresário Dadinho, que tem apostado muito no desenvolvimento aqui do município de Itaituba. Muito bem, o papo está muito legal, o papo está muito bacana. Eu já tinha ideia que esse papo ia ser proveitoso. Patrick, já pode dar uma analisada do que pode vir aí para 2024, já terminando uma eleição e já entrando em outra, porque não pode parar, né? O reflexo de 2024 é as urnas de 2022, né? Isso aí é claro, é nítido, que a gente vai pegar uma base do que vem a ocorrer para frente. A grande situação é o excesso de candidatos a prefeitos que se manifestam hoje para assumir a vaga aí em 2025, né? Na eleição 2024, para assumir dia 1º de janeiro de 2025. Então, esse cenário ele vai começar a ser construído agora, após as eleições. Quem são o candidato do governo, quem são os candidatos de oposição, quem irá se manifestar de uma forma mais agressiva contra o atual gestor. Então, tudo isso aí são perspectivas que se tem de um planejamento que se deve ser feito pelos então pré-candidatos a prefeito para 2024, que Itaituba tem que começar a mensurar. O que mais a gente entende é que a força política do atual gestor ela está em baixa hoje, né? Devido à resposta das urnas agora. Observou claramente de que não se transfere voto. Sempre se faz assim, uma coisa é o candidato a prefeito de Itaituba, Valmir Clemarco, e a outra é a quem ele indica para ser o sucessor dele. Então, até onde as urnas de Itaituba vai dar a resposta de que vão entender a voz dele, né? Nós pensávamos que os candidatos deles a deputado estadual, governador e presidente teria uma boa resposta nas urnas agora em 2022 e não teve. Então, entende-se de maneira política de que as pessoas não ouvem tanto a voz do gestor público quando se trata de substituição, né? Isso é claro, Virlande Freire com com seu sucessor não conseguiu, né? A própria Eliene não conseguiu fazer a sua sucessão, né? E também não conseguiu ser reeleita. Mas aí nós temos algo à parte que quantas pessoas que você vota em quem para prefeito.
em Valmir Climaco. E se o Valmir indicar alguém? Não, se o Valmir indicar alguém, eu não sei em quem eu voto. Então isso daí está muito claro e a gente vai ter que estar estudando isso aí, esses passos desses pré-candidatos para a eleição de 2024. Inclusive, tivemos aqui no programa anterior, o convidado, ex-vereador e também advogado Davi Salomão, que nós falamos sobre esse assunto, sobre essa força política do atual prefeito, que não está declinando, não está mais tendo essa força, está em fase de declínio, não tem mais essa força que tinha antes, por conta justamente de que Valmir Climaco não pode mais concorrer a prefeito. E aí, quem ele indicar, pode ser que se não chegue. A gente não sabe ainda, que não temos como prever o futuro, né? Mas acreditamos que não tem mais essa força política, por conta justamente de algumas... A gente não precisa nem falar, né? Eu sempre tenho batido nessa tecla aqui, muitas pessoas até me criticam por conta disso, falam que você pega muito no pé do Valmir. Não pego muito no pé do Valmir. O que eu faço aqui é mostrar fatos que são sabidos e comprovados. São denúncias que chegam até a gente vai até o local para apurar e chegamos lá. Aí vemos que faz sentido, que o fato é verídico. Então aí a gente publica a matéria. São várias questões, na saúde, na educação. Na educação aí se arrasta o impasse de Valmir Climaco, secretário de Educação e Sintep, há anos. E nunca se chegou a um acordo. O professor Augusto esteve aqui conosco, conversamos sobre esse assunto, falei com ele já tem poucos dias, ele, Ramilson, está me levando no banho-maria. Disse que vamos sentar para conversar, e nada. E aí a gente vê esse descompromisso do prefeito com a população, né? E vemos também as obras que são tão faladas aí nas páginas das redes sociais da prefeitura, e quando nós chegamos lá para acompanhar, a gente vê que é obra do governo do estado. Não é obra do município. As obras do município estão praticamente todas paradas. A gente vai procurar uma placa de informação dentro dessas obras, até a gente não consegue encontrar. Então aí a gente vê também falta de transparência em relação a isso. E parece parece não, né? O que transparece é isso, exatamente isso, é que esse último mandato agora dele, que ele não pode mais se reeleger, ele... Está deixando a mão, né? O que tem que se entender, Ramilson, é que o gestor municipal, ele tem que começar a plantar a sua semente, que é o seu sucessor, né? E isso tem que ser feito imediato. Na verdade, já era para estar transparecendo. Acontece que dentro do próprio grupo do prefeito existem vários subgrupos. E esses subgrupos estão se matando, estão brigando, né? Nós temos ali o Orismar na Semifra, que pretende ser candidato a prefeito. Nós temos na Saúde o Iamax, que pretende ser candidato a prefeito. Nós temos o presidente da Câmara de Seu Biúque, que pretende ser candidato a prefeito, e fora outros personagens que querem ser candidato a prefeito. Então o grupo do prefeito, ele se desfarela nesse sentido, ele se desfaz nesse sentido de que não tem ninguém fixo, né? E se indicar alguém hoje, para ele indicar alguém, ele vai ter que trabalhar isso aí bem trabalhado para que as pessoas não se desfaçam, não se despecem. Então esse cuidado tem que ter. Tem uma outra coisa também que tem que ser levada em consideração, é a onda bolsonarista. O que acontece? O grupo do Bolsonaro, em Itaituba, ele cresceu bastante. As pessoas não foram receber o combustível para participar de passeata, elas foram de livre e espontânea vontade. E este grupo empresarial, este grupo que busca a não corrupção, busca a pátria, busca a família, é um grupo que cresceu bastante. Você viu aí na última carreata que teve, que é promovida por empresários em favor do presidente Bolsonaro. Então isso aí foram por conta própria, não foram né? dado gasolina para ninguém, deixar bem claro aqui. Né? Isso, então assim, o que acontece? Esse grupo aí é uma nova tendência para o futuro. Tem que se observar esse novo grupo, né? As pessoas que pretendem ser candidato de oposição, elas vão estar na onda bolsonarista. E isso cresce bastante. Então, o gestor público vai ter que ser cauteloso na sua escolha, porque ele tem que indicar isso, mostrar agora, para tentar reverter o fato
de que as urnas têm que dar a resposta contrária, que é a urna que teve no primeiro turno agora, e também vai ter no segundo turno, se Deus permitir, para poder indicar o seu sucessor em 2024. Então, tudo isso é um cenário que está se construindo, e a saída de alguns secretários de extrema importância que eu observo do governo Valmir Climaco, aí foi também uma queda de braço que ele teve que está tentando se reerguer, que foi a saída do então secretário de governo Israel Santos, que ali eu conheço Israel Santos, eu trabalhei com o governo Valmir, eu sei da potencialidade do próprio Israel Santos, né? E quando o Israel sai desse cenário, sai porque ele que é o pensador de todo o grupo Valmir, aí o Valmir fica um pouco aí sozinho, né? Porque a gente sabe de que as palavras que Valmir geralmente faz, os discursos, era escrito por Israel. Então isso tudo aí ele perde e começa a dar força a um outro personagem que ganhou a eleição, que é o vereador Wesley, que agora é o deputado estadual, né? E o seu candidato Hilton Aguiar perdeu do lado de Valmir. Então o que se tem que entender é que se cria-se um novo grupo bolsonarista com uma força grande, sem precisar de terceiros, né, para bancar as campanhas, e nós temos aí um grupo que está quebrado, que é o grupo do Valmir Climaco, que tem que se reerguer. Nós temos ali o ex-deputado Hilton Aguiar ainda, né, vai ser o próximo ano, que vai, talvez entre dentro do grupo do Valmir, mas que não é uma força política municipal que pode reerguer ou unificar esse grupo que está aí quebrado. Será que ele pretende concorrer a prefeito Hilton Aguiar, será? Eu acredito que eu conheço bem o grupo do Valmir, muitas pessoas não aceitam o deputado Hilton Aguiar, toleram, mas não aceitam, né? Então eu acho difícil emplacar essa situação, até porque o prefeito ele é muito desconfiado com os seus, né? Tanto isso você deu a resposta agora com a saída do Israel Santos, e isso tem que ser levado em consideração. Então o grupo do Valmir ele tem que se reerguer, que eu acho difícil reconstruir este grupo novamente, porque são vários subgrupos dentro, né? Como vai agradar o secretário de Educação, aliás, de Saúde, como é que vai agradar o secretário de Infraestrutura, né? E os vereadores que se rebelaram praticamente contra o candidato do prefeito, que foram punidos, alguns foram punidos porque não apoiaram os seus candidatos, né? E agora fazem parte de um segundo grupo, que é o grupo do Wesley, que é o grupo que vai representar o município no estado, e com muita força, né? São empresários, são pessoas que apoiaram o Wesley, que ele já declarou que, olha, nós temos candidato a prefeito para 2024. Então o Wesley já deixou claro, nítido, que haverá uma grande briga política daqui nos próximos 2 anos. Inclusive foi até especulado de que o Wesley não assumiria, aliás, como deputado, mas aí posteriormente viria a se candidatar a prefeito de Itaituba, mas será que está fora de questão? Eu vejo que o Wesley tem que continuar no mandato dele, né? O povo deu 23 mil votos em Itaituba para o Wesley e ele tem que continuar no seu mandato. Nós confiamos nele no sentido de que nós queremos um representante diferente, um representante novo. Então ele tem que respeitar essa decisão da população. Indicar um outro candidato, fortalecer alguém que ele queira indicar, perfeito. Mas ele sair candidato logo após uma eleição, né, de deputado, vai para prefeito, eu acho que ele trairia um pouco a confiança das pessoas que acreditaram nele. Uma outra coisa também, Patrick, eu reparei, é que não surgiu nenhum nome, tipo um nome antigo, por assim dizer. Teremos aí Roserito Soares, não sei se pretende. Roserito até desapareceu um pouco aqui do município, não sei porquê. Tinha a Eliane, ela pode concorrer ainda? A Eliane pode concorrer, mas eu acredito que eu converso muito com ela também, ela não quer se envolver mais, né? Tá com uma vida estável, tá com a vidazinha de empresário dela, né? Então ela não quer se envolver nesse sentido aí. Eu vejo que o Roselito também já pode buscar apoio, né? O Roselito não teve aquela aceitação como esperávamos nos outros candidatos. Ele apoiou o candidato Ivan na passada, seu filho foi candidato a vice e não conseguiu puxar tanto voto assim. E eu vejo que essa onda, volto a falar, essa onda bolsonarista, essa onda de nova perspectiva política para Itaituba, ela é real, ela é um fato. E o Wesley trouxe uma esperança de mudança, né? E essa mudança é constante. Tem pessoas que
que votam no Valmir por falta de opção, né? Votaram no Valmir segundo informações que nos passaram. Olha, eu votei porque o seu Ivan não me representava, não consegui enxergar nele a força que nós queríamos, e continuaram com o que está. Mas daqui para frente é diferente. Nós não temos mais as pessoas pedindo a bênção para o prefeito. Nós temos alguém que se rebelou contra o prefeito e que o prefeito elegeu, né, de antemão. Quem elegeu o Wesley não foi o próprio Valmir Climaco. Foi o melhor cabo eleitoral. O melhor cabo eleitoral que fez ser conhecido, né? Então aí, para quem teve 6 mil votos e teve 23 mil votos, é uma diferença muito grande, é uma resposta, né? Eu participei aí das escolas como fiscais, como delegado, e eu ouvi a pessoa, quem é o candidato que o prefeito brigou? Né? Então as pessoas dizem, olha, é o Wesley, então eu vou votar nele porque o prefeito brigou com ele. Então é essa resposta que nós temos de urna, e a gente vai entender muito isso daqui para frente, quando se realmente o grupo do Wesley estiver bem consolidado, que já está se formando, né? Tu vê, o Wesley não parou a eleição dele, ele continua. E o Climaco, ele tem que começar a se mexer novamente, porque, volto a dizer, uma das principais forças de pensamento, de raciocínio do grupo Valmir foi pro lado de Wesley, que é o Israel Santo. Inclusive também, esqueci de falar, o próprio empresário Dadinho, que antes da partida do nosso saudoso colega de imprensa, J. Parente, a Dadinho deu uma entrevista para o J. Parente dizer que tinha pretensões políticas. Ainda não chegou a anunciar publicamente de novo, né? E nós não sabemos como é que vai ser. Mas aí, como se seria a Dadinho como candidato no seu ponto de vista? O Dadinho, ele tem que formar um grupo político, ele tem que formar grupo, né? As pessoas que saem candidato a prefeito, ela tem que começar a pensar, e não tem que começar a pensar com 3 meses antes da eleição. Não, os grupos têm que começar a formar agora, após essa eleição. Chega novembro, dá uma descansada, quando em dezembro não se descansa, não se tira férias, mas começa a buscar essas lideranças para compor o seu grupo, porque você tem um ano para trabalhar. A eleição de Itaituba, as pessoas são muito mediatistas. Elas votam, elas organizam uma campanha em 3 meses. E quando você se trata de oposição a governo, que está com a máquina pública, você tem que fazer isso um ano antes. Então tem que se preparar, quem são os candidatos, que eu digo assim, quem são esses candidatos? Eles vão começar a se apresentar agora em janeiro. Olha, eu sou candidato, e eles têm que formar grupo. Sem grupo não vai para frente, né? Sem liderança juntos. E o Dadinho, ele é uma opção, né? Ele ia sair candidato na passada, não saiu, deixou o seu Ivan para apoiar o seu Ivan, mas agora assim, vão continuar os dois juntos, né? De que forma eles vão compor esse grupo? Nós temos aí o grupo do Wesley, temos o grupo do Dadinho, temos o grupo do seu Ivan, tem o grupo do Yamax, do seu Orismar, tem o grupo do seu Biuk e tem o grupo do Valmir. Como é que esse pessoal vai começar? Vai dividir muito voto, Vai dividir muito voto. Então, assim, a oposição, eu acredito, tem que se unir. Quem quer derrubar, se une, né? Reúne todo mundo para poder dispersar aí os candidatos do, então, prefeito municipal. Muito bem. Foi muito bom o papo, passou até do limite aqui do tempo, mas aí iríamos falar de um pouco de CDL, mas a gente vai deixar para uma próxima oportunidade, que já excedemos o limite aqui do tempo. Patrick, muito obrigado por ter aceitado o convite. Vamos marcar para retornar outra vez para falar de CDL, então. Eu que agradeço, ficamos à disposição. Eu gosto desse tema político, né? A gente estuda esse tema político. Eu ajudei a fazer plano de governo da Prefeitura de Itaituba. Estamos fazendo revisão agora, próximo mandato, não sei quem vai ser o próximo prefeito, mas a gente vai dar a nossa contribuição. É a cidade que a gente ama, e a gente pede aí para Itaituba realmente vote na pátria, na família e vote no Brasil, né? Não vamos deixar ser conduzido por esses presidiários, por pessoas que têm 2 palavras, que têm 2 caras, mas eu prefiro ficar com o louco que constrói do que com o sorriso que destrói. Então a gente precisa fazer isso. Vamos votar na família. Pense nos seus netos, pense nos seus filhos. É o futuro do seu país que está em jogo, é o futuro da região do Tapajós. Somos a favor do garimpo como CDL, como cidadão, e somos a favor da família. Então, já sabe qual é o número que tem que se digitar no dia 30, que é o dia do meu aniversário. Se eu até pedir um presente, você sabe qual é o presente que eu vou pedir nesse dia, que é aí votar na pátria, em Deus e na família. Obrigado, Patrick. Parabéns antecipado. Espero que dê tudo certo aí
no decorrer desse tempo até o dia 30. Espero que as pessoas tenham consciência também, deixar aqui também a minha mensagem para você, que tenha consciência na hora de votar, escolha o que é o melhor para o nosso país. E a gente sabe que comunismo não é o melhor para o nosso país, que a gente vê. Eu já vivi isso dentro dali quando eu passei um tempo morando em Roraima, e eu sei que as pessoas sofrem demais. Obrigado a todos que acompanham nosso trabalho. Continue curtindo e compartilhando nossos conteúdos, e até a próxima, se Deus quiser.